confira nosso Instagram, Facebook e demais mídias sociais para acompanhar as novidades da Igreja Bola de Neve. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ver primeiros vídeos da igreja. E ouça a Bola Rádio. Esperamos que Deus fale poderosamente com você neste dia. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. A paz, amados. Vamos ficar de pé para glorificar o nome do Senhor. Meu nome é Bruno, sou o diácono aqui da casa. Sejam muitos bem-vindos, né? Vamos abrir Salmos 122, 1. Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse salmo é um salmo especial porque aqui fala sobre a alegria do salmista quando ele fala, né, que ele vai ir para a casa do Senhor. E o que a gente pode encontrar na casa do Senhor? Paz, alegria, restauração. Hoje é um dia de alegria. Por quê? Porque estar na casa e na presença do Senhor é um privilégio. Nosso coração fica cheio de esperança ao entrarmos na casa do Senhor. Então eu peço para você que veio essa noite em busca de uma resposta, entregue ao Senhor, entregue essa noite ao Senhor. Declare Ele, derrame a Ele, que Ele fará. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te bendizemos, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa semana, Pai, pelo que veio, que ainda está por vir, Senhor. Senhor, nós queremos a Tua presença aqui esta noite, meu Pai. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos sobre nós, Pai. Derrama a Tua graça sobre nós, Senhor. Pai, nós sabemos que nós não merecemos a Tua graça, Pai, mas o Senhor já pagou tudo lá na cruz, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, que vidas serão alcançadas aqui esta noite, meu Pai. E que o Senhor tem o poder de restituir, Jesus. Pai, nós ansiamos pela Tua presença aqui esta noite, meu Pai. Venha, desce Teu fogo aqui esta noite, Pai. E quebra todas as barreiras, Pai. Que todo o ataque do inimigo, Pai, seja abatido em nome de Jesus, meu Pai. Nós ansiamos pela Tua presença, Pai. Que o Senhor venha abençoar este culto, Pai. E nós glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor receba a nossa adoração, meu Pai. Que o Senhor receba as nossas palmas, Pai. Que é para glorificar o Teu nome. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas
Mostrou
as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens. Mais uma vez só, igreja. Não há outro lugar. Declare de todo o coração. As palavras de vida. Não há outro lugar. As palavras de vida. Aplauda o nome daquele que é digno. Não há outro lugar, não há outro lugar que desejamos estar, Senhor, senão na Tua presença, debaixo das Tuas asas, Pai. Obrigada, Senhor, porque não há outro nome além do Teu, o nome que nós chamamos, o nome que nós clamamos. Oh, não há outro nome no céu e na terra que se compare a Ti, Jesus, que se compare a Ti, Jesus. Oh, 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 oh. Ir além dos meus limites e buscar a Tua face e Te adorar, ir além dos meus limites e buscar
quero ir além, eu quero ir além, encontrar tua face, cante, eu quero ir além, eu quero ir além e encontrar tua face, eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além e encontrar tua face, Deus. Eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além e encontrar tua face, Yeshua. E não há outro nome, não há outro nome nos céus e na terra que se compare a ti. E não há outro nome, não há outro nome nos céus e na terra que se compare a ti, Senhor. Eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além e encontrar tua face. Faça essa oração. Eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir encontrar tua face. Encontrar tua face, Senhor. Adore ao Senhor, levante suas mãos. Quero ir além e encontrar tua face. Eu quero ir além. Fale para o Senhor que você quer ir além, Ir além. que você quer vê-lo face a face. Ir além, encontrar a face. Eu quero ir além, eu quero ir. Ele quer ouvir a sua boca. Fale ao Senhor. Eu quero ir além, encontrar tua face, Deus. Eu quero ir além, eu quero ir além, eu quero ir além, encontrar Santo, tua santo, face. Santo é o Senhor, Pai. Nós queremos, Deus, nós queremos encontrar a tua face, Senhor. Nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, Senhor. Não por aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, mas por aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor já fez naquela cruz em nosso favor. Oh, adore o Senhor, diga pelas suas palavras o quanto você o ama, o quanto você é grato. Rachanda labassuri andere calaba. Oh, recanto no cotorro balabassuri andere. Rianda labalabassuri andere. Yanda na yanda suye canto no yodoro. Ribande canta na aleluia, Deus, aleluia, Senhor. Nós te amamos, Deus, nós te amamos, Pai. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo és tu.
Senhor estava ali adorando, o Senhor me mostrou uma pessoa que chegou no limite de tanto problema, de tanta opressão, e antes de sair da casa falou assim: Senhor, se o Senhor não falar comigo essa noite, eu vou fazer uma besteira, eu vou tirar minha vida. O Senhor está falando contigo esta noite, Ele fala para ti que Ele é o dono da vida, você não tem o direito de tirar a tua vida, porque Ele entregou o Filho dEle em teu favor. E no final do culto eu quero orar por você. Me procure no final do culto, eu vou estar sentado ali. O Senhor, Ele é o dono da vida, Ele é o autor da vida. Aleluias. Santo, santo, santo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a tua saída. E Ele te diz nessa noite: eu sou o dono da tua vida. Aleluia, aleluia. Se você crê que o Senhor está aqui, dê a sua melhor salva de palmas. Júbilos, adore o Senhor. Aleluia, santo é o Senhor, santo é o teu nome. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Rachanda labassou. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Quem está feliz aí? Queridos, eu não sei aí embaixo, mas aqui em cima está pegando fogo. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém? Amados, para quem não me conhece, primeiro, temos visitante? Levante sua mão, dê um tchauzinho pra gente, que a gente quer te conhecer. Se você é da casa, dê um abraço no irmão que está nos visitando. Você é muito bem-vindo. Este culto, em primeiro lugar, é para Jesus, mas depois é para ti. Em nome de Jesus, nós somos a família Bola de Neve de Jaraguá do Sul. Meu nome é Leandro, sou presbítero daqui da casa. Fica um abraço dos nossos pastores, eles foram no culto regional em Joinville. E estamos juntos no que precisar. Nós somos uma família, amém? Podeis se assentar, igreja. Aleluia. Santo é o Senhor. Temos recados? Ministério Nova Vida. Ministério Nova Vida, queridos, é um ministério ao qual trabalha com todo e qualquer tipo de compulsividade. Seja ele por drogas, álcool, por pornografia, por consumo, enfim. A gente fala em compulsividade, né? A gente fala em vício, a gente já imagina só vício em drogas, em bebida, mas tem pessoas que têm muitos outros vícios, né? Tem pessoas que é viciada em relacionamento. Então, se você tem qualquer tipo desse problema ou conhece alguém, sexta-feira é só colar às 8h30, é tudo no sigilo, tá? A pessoa que vai estar aqui, o líder, tu que vai estar aqui, Carlos? O Ricardão é o líder, ele vai estar aqui, vai estar trazendo uma palavra do trono, né? Não é o Ricardo que liberta, não é o pastor, quem liberta é Jesus, amém? Mas nós damos a palavra, nós damos a direção, e em nome de Jesus seremos libertos, para a honra e glória do Senhor. Então é só chegar sexta-feira às 8h30, amém? Próximo. Culto Flame. Glória a Deus. Sábado, esse próximo sábado, às 19 horas, acontece o nosso culto Flame. Flame é o ministério de avivamento da igreja, ministério dos jovens, que vai de
12 anos até 99 anos. Então, se você está nessa faixa etária, você está convocado a vir, amém? É só colar também, é um culto abençoado. Todo último sábado do mês acontece o culto Flame. Nos demais sábados é a célula Flame. Então você não pode perder nesse sábado às 19 horas o culto de avivamento, em nome de Jesus. Próximo. Olha aí, ó. Retiro de homens está chegando. Dia 18 e 19 de novembro, nosso quarto retiro. Esse ano com a presença do pastor Ibirá Fernandes, do Bola de Blumenau, pastor Leandro Santos, Assembleia de Deus Marureira. Vai ter os irmãos do coque aí? Ah não, irmão não tem coque, né? Pastor Leandro dos Santos eu não conheço, mas falaram que é o reteté. E o pastor Léo Santos, nosso pastor. Então, querido, se você não se inscreveu ainda, eu te convoco a se inscrever. E se você é esposa e teu marido não vai, eu falo para você dar um pé do ouvido nele e force ele ir. Porque é muito especial, amados, quando nós nos retiramos para buscar a face do Senhor. O Senhor, Ele faz algo poderoso e como eu falei, esse é o quarto retiro. Os 3 anteriores é um melhor que o outro, cada um vem superando o próximo, o anterior. Então você não pode perder, vai ser especial demais. O Senhor tem palavras para derramar sobre as nossas vidas, direção. E só uma palhinha do que eu falei domingo, tá? Nós homens somos responsáveis pela nossa casa. Não é a mulher, tá? A mulher ela é ajudadora, é intercessora, mas o responsável somos nós. Os sacerdotes somos nós. Então nós temos a obrigação de buscar do Senhor aquilo que Ele tem para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa sociedade. Amém? Então, querido, te convoco a se inscrever, vai ser especial demais. No final do culto pode me procurar, ou então procurar o Ricardo. Estamos fazendo inscrições, ainda temos vagas. É só chegar, tem um investimento, é lógico, porque nós ficamos lá do sábado de manhã até o domingo pós o almoço. Então tem todas as refeições, tem a estadia e mais um monte de coisa aí que é segredo. Se você quiser saber, você vai lá. Amém? Próximo. Jejum, 40 dias. Glória a Deus. Queridos, hoje se inicia o jejum anual da nossa igreja, tá? Esse jejum são 40 dias, todas as igrejas do Bola de Neve participam, aqui em Jaraguá, São Paulo, no Brasil, fora do Brasil, todas as igrejas participam. O porquê desse jejum? Porque ele antecede a conferência profética. Todo final do ano nós temos a conferência profética, ao qual Deus vem nos mostrar, nos derramar tudo aquilo que Ele vai entregar para nós nos próximos anos. É profético, amém? Só que para isso nós precisamos nos preparar, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar. Então hoje se inicia dia 26 de outubro, o jejum é livre, né? O que você sentir no coração, mas também não vai fazer, vou fazer jejum de Yakult. Quantas vezes você toma Yakult no ano? Uma. Aí não, né? Tem que fazer jejum de algo que vá te custar, vá custar o sacrifício, amém? Então é livre, uma refeição ou um doce, não sei, aí é você e Deus, peça direção para Deus, aquilo que vai te doer você tira, e todos os dias tem a live de oração, é isso, né? Às 10h30 da noite no Instagram do Bola, da sede, no Instagram do Bola da sede, todos os dias vai ter um pastor lá, né, orando referente a esse jejum, porque cada dia depois vai ser colocado, já foi colocado no grupo da família? Cada dia é um dia específico referente a algo, amém? Então lá tem o dia, tem a palavra, aquilo que você vai estar orando, e Deus vai operar maravilhas, queridos. Deus é bom, e coisas que de lá atrás que eu fiz o jejum, eu vivo hoje, e é semente, amém? O jejum, esse jejum profético
é semente que você está lançando para colher. Ninguém planta uma semente hoje para colher amanhã. É profético. Amém? Glória a Deus. Se você tiver alguma dúvida, procura algum líder, algum diácono que ele vai te explicar melhor. Próximo. E após o culto temos cantina, fica aqui atrás, você é convidado. A Stephanie e a Gabi ali estão fazendo coisas deliciosas, é só colar. Tira um tempinho ali também para ficar em comunhão com os irmãos. E Bola de Neve Church, sempre uma próxima de você. Tô achando que vocês estão com sono, mano. Ou é o frio ou a chuva? Mas glória a Deus, queridos. Como o pastor Everton pregou semana passada, essa igreja não vai ter lugar nem de quinta, nem de domingo. Porque os tempos dizem isso. As pessoas estão querendo conhecer. E depende de nós para levar a palavra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar a nossa adoração. A diaconisa Luana vai trazer a palavra de dízimos e oferta. Aplauda Jesus pela vida dela. Amém, glória a Deus. Vamos continuar, o nosso momento de adoração ao Senhor. Amém? Estão todos felizes? Vamos se animar aí que a palavra hoje vai ser fogo. Aleluia! Vamos abrir lá em Eclesiastes 11. Para quem não me conhece, meu nome é Luana, eu sou diaconisa nessa casa, pela graça de Deus. Amém. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Eu estava pensando, numa palavra para dízimos e ofertas, e o Senhor me levou para isso, e é uma pequena continuação do culto de domingo, a qual o pastor João deu, que é sobre frutificar, sobre semear. Ele pregou sobre João 15, que é uma palavra que eu gosto muito, e é uma palavra que o Senhor me deu esse ano, que é sobre frutificar em todas as áreas das nossas vidas. Em nome de Jesus eu declaro que todos aqui vão dar frutos, vocês creem? Amém. E aqui nessa palavra, a palavra-chave, na verdade, dessa palavra, desse capítulo, é seja generoso. E eu quero levar a igreja a refletir se vocês têm sido generoso mesmo. Porque o Senhor ama um coração generoso. E aqui Salomão, que foi qual escreveu Eclesiastes, um homem super sábio, ele nos ensina a ser generosos e a lançar sementes. Será que nós temos lançado sementes nesse tempo? E quais sementes nós temos lançado nesse tempo? E mais do que lançar sementes, nós precisamos agir. Precisamos agir. Na verdade, lançar sementes é agir. E o Senhor quer que nós nos movimentamos nesse tempo. Usar as habilidades e dons que o Senhor colocou em nossas mãos. Será que nós temos sido ousados nesse tempo? Lançado as sementes? Deixado o Senhor nos usar nesse tempo? E eu procurei outras traduções, sobre ali o versículo 1, que fala sobre lançar semente. E lançar em outras traduções está, atire, dê sua semente, lance sua semente. E além de semearmos, precisamos repartir aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos nesse tempo. E lá em 2 Coríntios fala que aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia muito, colhe muito. Então que nesse tempo a gente possa
semear muito, para que nós venhamos colher. E eu quero dar até um pequeno exemplo, assim, que quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me levou a refletir, e algo muito básico, mas eu quero fazer com que a igreja reflita. Quando eu era mais nova do que eu já sou, eu sempre tirava roupas, assim, no meu guarda-roupa. Hoje isso eu faço com menos frequência, né? Mas eu sempre tirava roupas, assim, do meu guarda-roupa e eu doava essas roupas. E era algo muito incrível, porque, assim, eu dava sem esperar algo em troca, e o Senhor sempre mandava alguém lá, tem essa peça, eu tô aqui separando para você. E é algo básico, mas né, pra gente refletir que quando a gente dá sem esperar nada em troca, o Senhor nos recompensa. Porque, além de dar, o Senhor quer olhar o nosso coração. Ele olha o nosso coração, a intenção do nosso coração. E uma coisa que eu quero perguntar para vocês é o que você tem plantado na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. Quais sementes você tem semeado na sua intimidade com Deus? E mais do que um semeador, o Senhor nos chama para ser generosos. Generosos, ter um coração abençoador, um coração generoso. E você que tem lançado as suas sementes, o Senhor tem cuidado de cada semente. Nenhuma semente é em vão, sabe? Às vezes a gente não vê aquela semente germinar ou ela gerar algum fruto, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que dar nome às nossas sementes. Cada semente, ela gera algo lá na frente, que talvez aos nossos olhos a gente não vê. Mas quando a gente semeia, quando a gente planta uma semente, o Senhor, né, olha o nosso coração. E eu quero colocar Jeremias 29:11, que é uma palavra que eu gosto muito, e é uma palavra que nos dias de hoje a igreja tem que se apegar. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor tem cuidado do nosso amanhã. Nos tempos que a gente tem vivido, a gente não tem, né, uma percepção do amanhã, a gente não sabe aquilo que vai acontecer, mas quando entregamos nas mãos do Senhor, Ele cuida do nosso amanhã. Amém? Glória a Deus. Então, com isso, podem ficar de pé, que nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e oferta. Você que é da casa, né, tem o gasofilácio aqui na frente, as maquininhas lá atrás. Você que nos visita hoje, você veio aqui para receber do Senhor. Então, fica em paz, que é uma palavra para quem conhece. Então, vamos adorar o Senhor. Bondade
Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por cada vida, Senhor, que entende, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esses dízimos, por essas ofertas, Pai, por cada coração generoso, Senhor, nessa casa, Pai. Oh, Pai, nós declaramos, Pai, que essas pessoas colherão 1.000 por um, Senhor, de tudo aquilo que elas têm semeado na Tua casa, na Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essas ofertas, Pai, que esses dízimos, Pai, oh, Pai, que igrejas venham ser implantadas, Senhor, em nome de Jesus, missionários venham ser sustentados, Pai. Oh, e que Teu reino venha avançar, Senhor, e o inferno venha retroceder, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, o alargar de estacas, Pai, sobre a Igreja Bola de Neve, Senhor, sobre esses dízimos, sobre essas ofertas, Pai, e sobre cada vida, Senhor, que tem entendido, Senhor, a Tua palavra, Pai. É o que te pedimos, já te agradecendo, Pai, porque Tu és fiel, Senhor. Oh, Pai, aleluia, aplauda aquele que é digno de louvor. E agora eu quero chamar a pregadora dessa noite, diaconisa Débora. E eu só quero, né, eu não ia falar isso, mas em casa eu estava pensando, e eu já vou largar o microfone, tá, gente? Que Deus, Ele pode fazer todas as coisas nas nossas vidas, né? Eu não sei o que você tem vivido nesse tempo, mas Deus pode transformar toda a situação, né? Até quase me emocionei assim em falar, mas eu acho que fui a primeira amiga da Dé aqui na igreja, né? E as nossas vidas eram totalmente diferentes, assim, do que a gente vive hoje, né? E eu não falo isso para, sei lá, honrar ou glorificar o nome, os nossos nomes, mas para glorificar Deus, que Ele pode mudar toda a situação. Não sei o que tu tem vivido ou passado, mas Deus pode fazer tudo novo de novo, amém? Amém, gente. Boa noite a todos. Paz do Senhor. É engraçado, né? A terceira vez que, de certa forma, Deus dá a oportunidade para estar aqui, mas o temor é o mesmo. Na verdade, ele só aumenta, né? Solta o fundinho musical para mim, por favor, para não ficar vazio. Obrigada, Cris. Deus abençoe. Mas, amém, né? Que a gente esteja aqui para realmente ser um instrumento. Nós somos canais de Deus. E para a gente não perder muito tempo também, eu quero que vocês abram comigo o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, a partir do versículo 7. Pode ser na King James, Gabi, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 7. Amém. A palavra de Deus fala assim: Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e do outro lado. Então ele me disse: essas águas saem em direção à nação do leste e descem para dentro do deserto e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas são curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move por onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde esse rio vier. E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde En-Gedi até En-Glai, e eles serão um lugar para se espalhar redes. Seus peixes serão de acordo com os seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados, eles serão dados ao sal. E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento, e a sua folha por remédio. Amém. Feche os seus olhos para a gente fazer uma oração rápida aqui, e aí a gente entra na palavra em seguida. Pai, eu te agradeço, Pai, por este momento que o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, nos dá a honra
de podermos encerrar, Pai, mais um dia da nossa vida, Pai, mais uma quinta-feira, estando na Sua casa, Pai, estando na Sua presença. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que os nossos corações estejam abertos, Pai, para aquilo que o Senhor quer derramar, para escutar a Sua voz, Espírito Santo. Eu peço que, no nome de Jesus, Pai, daquele que morreu naquela cruz por nós, mas ressuscitou, Pai, para que nós pudéssemos ter vida, Pai. No nome dele eu declaro, Pai, que todas as barreiras, que todas as setas que o inimigo está jogando, Pai, nós declaramos agora que caíram por terra, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para cada vida nessa noite, Pai, que ela possa chegar ao coração, que possa penetrar, Pai, e que possa frutificar sobre o coração de cada um, Espírito Santo. Nós declaramos e nós profetizamos, Pai, anjos de guerra sobre essa casa, Pai, anjos que estão nos guardando, Pai, anjos que estão nos protegendo, Pai, anjos que estão impedindo com que o inimigo continue com os planos dele, Pai. Nós declaramos uma noite abençoada, Pai. Fica conosco, a Sua presença é tudo que nos importa neste lugar, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos nos diminuir, Pai. Eu me diminuo neste lugar para que o Senhor cresça, Pai. Faça a Sua vontade neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Bom, a ênfase mesmo desse versículo, dessa vez, né, dessa leitura, na verdade, é no versículo 12. E eu quero ler aqui mais uma vez com vocês o versículo 12. Eu quero que vocês abram o coração de vocês para aquilo que Deus tem para falar com a gente. E junto ao rio, sobre as suas ribanceiras, deste lado e daquele lado crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento, e a sua folha por remédio. Essa palavra de Ezequiel 47 retrata em um momento onde o próprio profeta Ezequiel, ele escreveu esse livro. Não era de um dos momentos mais favoráveis naquele tempo, já que os hebreus, o povo de Israel, mais uma vez estava fora da visão de Deus. Durante todo o Velho Testamento a gente pode acompanhar que o povo de Israel, ele é liberto do Egito, Deus promete algo para eles, a terra prometida, mas durante todo o Velho Testamento, em vários momentos, eles trocam a presença de Deus, eles trocam Deus por coisas que eram banais. Eles trocavam Deus por falsos deuses, por deuses que traziam prazeres carnais para ele. Só que Deus, ele nunca deixa a misericórdia dele de lado. Deus nunca deixa a misericórdia passar. E em todo o Velho Testamento, apesar da infidelidade desse povo, Deus mostra a sua fidelidade com a gente. E nesse tempo que Ezequiel ele foi chamado para escrever esse livro, era mais um momento onde o povo hebreu estava sendo cativo na Babilônia. Alguns estudiosos falam, os teólogos, na verdade, dizem que os hebreus ficaram de 50 a 60 anos, mas a maioria fala que foram 70 anos sendo escravos na Babilônia. E o que acontecia naquele tempo era que quando um povo tinha um inimigo, eles lutavam entre si e o povo ganhador levava os perdedores como escravos para a terra deles. Então os perdedores precisavam agir e andar segundo as leis daquele outro lugar. E assim aconteceu. A Babilônia veio, que era na época governada pelo rei Nabucodonosor. E a Babilônia vem e derrota os hebreus, e os hebreus são todos levados cativos para dentro da Babilônia. E assim acontece por 70 anos daquele povo, onde crianças nasceram, pessoas morreram, e eles estavam lá sendo escravizados. Mas mais uma vez, Deus tem a soberania, Deus tem a misericórdia, e Ele levanta uma pessoa que pudesse alertar. E Ezequiel foi essa pessoa durante esse tempo. Ezequiel, ele vinha de uma família sacerdotal. A palavra fala em Ezequiel 1, capítulo 3, quando Deus chama Ezequiel, né, ele fala assim: Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Então ele tinha uma linhagem sacerdotal. E ele é levado para dentro da Babilônia, e lá Deus chama ele e fala: Ezequiel, você vai ser aqui dentro da Babilônia um atalaia. Ou seja, você vai ser um vigia, alguém que vai trazer a minha mensagem, a minha visão, e vai descarregar sobre o povo. E é exatamente isso que Ezequiel faz. Ezequiel fala: eis-me aqui.
E durante todo o livro de Ezequiel, né, a gente tem 48 capítulos nesse livro. E desde o começo ele fala para o povo de Israel, que na época estavam sendo cativos na Babilônia. Ezequiel fala do porquê que o povo estava passando por aquilo. Ele fala sobre as consequências do pecado daquele povo, mas no final desse capítulo, Ezequiel ele é claro e ele apresenta que ainda existe um plano de redenção, que apesar da infidelidade do povo, Deus ainda assim tinha um plano de salvação para eles, que Deus tinha algo preparado para eles. E essa passagem de Ezequiel 47, ela retrata justamente sobre isso, aonde Ezequiel ele é levado através de uma visão por um anjo, aonde um anjo leva ele até um rio. E para quem não sabe, esse rio, eu quero explicar para vocês para que a gente entre realmente na palavra tendo entendimento. A palavra de Deus em Apocalipse 22 fala sobre um rio que flui do trono de Deus. Um rio de águas limpas, águas que curam, que salvam. E esse mesmo rio que Ezequiel é levado até a visão, é o mesmo rio que João viu na visão dele em Apocalipse 22, onde ele vê do trono de Deus fluindo águas purificadoras. E Ezequiel tem essa visão, um anjo leva ele, e nessa passagem, o anjo apresenta ele e fala, olha só, se você entrar nesse rio, você vai ver que as águas vão cobrir os seus tornozelos. Se você entrar um pouquinho mais fundo nesse rio, você vai ver que essas águas vão cobrir os seus joelhos. Logo em seguida o anjo fala, mas se você ir mais fundo, essas águas já vão cobrir a sua cintura. E logo em seguida Ezequiel vai mais fundo ainda durante essa visão, e ele já não consegue medir aonde aquelas águas estavam pegando. Simplesmente eram águas que se passavam a nado. E esse rio retrata justamente a presença de Deus. Os níveis de profundidade que nós devemos acessar quando nós entendemos a presença de Deus. E quando nós queremos, de uma vez por todas, que Deus comece a governar a nossa vida. E quando Ezequiel é tirado de dentro desse rio, após ele perceber que aquelas águas só se passavam a nado, o anjo tira ele de dentro desse lugar e o anjo apresenta as ribanceiras desse rio. Ou seja, o que tinha ao redor nas margens daquele rio. E o que aquele anjo mostra para Ezequiel é justamente árvores que eram plantadas dos dois lados daquele rio. E todas aquelas árvores, elas eram frutíferas independente das estações. Todos nós sabemos que toda árvore ela tem uma estação certa para dar fruto. Se a gente pegar uma laranjeira, ela vai ter um tempo certo para dar laranja. Se a gente pegar uma árvore de maçã, ela vai ter o tempo certo para dar maçã. Mas a palavra de Deus é clara dizendo que as árvores que estavam plantadas ao redor daquele rio, todos os meses elas frutificavam, aonde a folha daquelas árvores serviam de alimento e de remédio. Mas por que isso acontecia? Porque a raiz daquelas árvores que estavam plantadas ao redor daqueles rios eram regados pelo rio daquela presença. Simplesmente aquelas árvores estavam plantadas em um lugar onde existia água, e essa água não era qualquer água, era um rio de águas vivas que realmente enxertava aquelas raízes. Amém? Todos estão comigo? Para a gente agora realmente entrar na palavra fundo, apresentamos o contexto disso. E eu quero te perguntar nessa noite, com certeza é o título dessa palavra também. Onde estão as suas raízes? Aonde você tem firmado as suas raízes? Isso foi uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim também. Aonde eu tenho colocado as minhas raízes? E essa palavra ela começou a nascer no meu coração em dezembro do ano passado ainda. A gente estava no encerramento do Flame, lá na praia, a pastora e o pastor foram lá visitar a gente naquele dia, no sábado de noite. E a pastora, ela ministrou a vida de cada jovem que estava lá, né? Laura e David, os nossos líderes do Flame. Eles ministraram a vida de cada jovem que estava lá. A pastora estava cheia, assim, e para todo mundo ela liberou uma palavra certa. E eu lembro que ela veio, assim, na hora que ela orou por mim, ela falou uma frase que pegou, assim, no meu coração e que, cara, assim, sabe, eu fiquei pensando, Senhor, onde eu vou aplicar isso na minha vida? E quando ela orou, ela falou da seguinte forma: quanto mais você liberar, mais você vai receber. Ela falou dessa forma para mim. E quando eu recebo uma palavra da paternidade, eu deixo isso também como algo para vocês, como uma experiência própria que eu tenho. Quando vocês receberem algo da paternidade de vocês, agarrem essa palavra, tomem posse dela e vivam como se ela já fosse uma realidade para vocês.
E aquela palavra assim cortou o meu coração, sabe? Quanto mais você liberar, mais você vai receber. E eu passei naquele tempo, muita coisa estava acontecendo na minha vida, até como a Luana falou, né? A gente teve uma mudança bem rápida, né? De tudo que Deus pode fazer. E eu quero assim, estou compartilhando isso com vocês porque eu acredito e eu tenho essa certeza, não só acredito, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela corta dos dois lados. Essa palavra, ela me cortou, tá me cortando agora. E eu quero contar esse testemunho para vocês do que foi gerado em mim. Eu preciso viver uma palavra, amém? Então, eu lembro que ela falou isso, né? E eu fiquei assim, tentando entender onde seria a aplicação dessa palavra. Nós precisamos entender um contexto dela. E passou janeiro e dezembro eu estava vindo de uma sequência de escalas bem grande aqui na igreja, né? Principalmente no louvor, que é o ministério onde eu mais acabo sendo fluente aqui na igreja. Janeiro foi a mesma coisa e eu lembro que chegou no final de janeiro, no último culto de janeiro. Estava tocando aqui, eu estava cansada realmente, eu estou sendo sincera aqui, sabe? Eu estava cansada. Eu lembro que aquele dia, quando eu subi aqui para ministrar, eu lembro que as pessoas no final do culto me perguntaram: Débora, o que aconteceu? O que aconteceu, Débora? Estava tudo bem? Porque eu não consegui fluir naquele dia, sabe? Eu não sei o que aconteceu comigo, mas simplesmente eu travei ali e ficou. E eu fui para casa assim, triste, né? Pensando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não quero ser assim. E no culto seguinte, que era o culto de 6, isso foi já no dia 5 de fevereiro, a pastora Célia, ela trouxe uma palavra sobre frutificação. E ela trouxe o exemplo de José, né, sobre frutificar por cima dos muros. E ela, foi muito forte aquele culto, né? Foi muito poderoso, eu lembro até hoje. E depois disso, aquela palavra, ela penetrou de novo no meu coração. Deus estava construindo algo. E depois eu fui conversar com a pastora para ela orar pelos meus dedos, porque eu teria uma sequência gigante de escalas depois. Eu falei, pastora, né? E ela até falou, vamos orar pelos teus dedos, porque eu toco violão e dói, né, às vezes. E ela falou assim, não, vamos orar e vai dar tudo certo. Só que no meio da oração, ela liberou novamente para minha vida. Ela falou assim, que você flua no que você estiver fazendo, que você não apenas faça, mas que cada vez que você pegar o microfone, que você subir no altar para tocar, para cantar, se você estiver no ministério infantil, que é outro ministério que eu sirvo, independente do ministério, ela falou assim, flua. Porque se você fluir, você não vai se cansar. Mas se você apenas fazer, é nítido que uma hora o cansaço vem. Aquela foi a palavra para a minha vida, sabe? E de uma vez por todas eu tinha entendido que quanto mais eu liberasse aquilo que tinha dentro de mim, mais Deus depositaria. Isso foi em fevereiro. Em março nós fomos para o retiro de mulheres e eu mais uma vez teria a questão de eu serviria no sábado de manhã, de noite, no domingo de manhã, no domingo de noite. E, cara, é um retiro, né? Tipo, quem não quer ficar um pouquinho tranquila para pegar? E na sexta-feira de tarde eu estava no meu trabalho até e a pastora Kelly, que é minha líder do louvor, ela falou assim, Débora, olha, eu sei que você queria pegar o culto da manhã, mas olha, eu preciso de você no louvor. E eu falei, amém, estou à disposição, né? Estou aqui para servir. E eu estava no meu trabalho e o inimigo, na hora, assim, sabe, veio uma seta sobre a minha cabeça, sobre a minha mente. Ele lançou essa seta mesmo. Você tá com saudade de quando você ficava sentado, quando você não fazia nada, né? Só que aquilo não era uma verdade, mas o inimigo queria transformar numa verdade para mim. Só que no mesmo momento que eu recebi aquele ataque na minha mente, o Espírito Santo me lembrou daquela palavra que eu tinha recebido. Não faça apenas, flua naquilo que eu estou te colocando. Eu estava no meu trabalho e eu lembro que assim, eu fui tão tomada, sabe, por aquela palavra que eu comecei a chorar. E naquele lugar mesmo, depois quando eu estava indo para casa, eu falei assim para Deus, Pai, amanhã a gente vai lá, eu sei que vai ter um momento especial. E eu quero, sabe, cantar, eu quero tocar, eu quero ministrar de uma forma que eu ainda não ministrei. Eu quero te sentir de uma forma que eu ainda não te senti. Eu quero uma experiência nova contigo, Pai. E eu fui para aquele retiro. E eu ministrei no sábado de manhã, no sábado de noite, no domingo de manhã e no domingo de noite aqui na igreja. E eu vou falar para vocês, eu fui muito mais cheia de Deus do que se eu tivesse sentada em algum lugar apenas recebendo. E eu realmente entendi o significado de que quanto mais nós liberamos,
mais nós recebemos de Deus. Aquilo foi algo muito forte para mim, sabe? Foi uma das experiências mais fortes que eu tinha tido, porque eu estava tocando, eu não precisava fazer nada, eu simplesmente, sabe, senti o Espírito Santo falando no meu ouvido, e eu chorava, sabe? Eu não queria saber de mais nada a não ser daquele lugar. E aquilo cortou o meu coração de uma vez por todas. E eu entendi o peso daquela palavra que desde dezembro estava sendo gerada no meu coração. Então, o fluir que nós precisamos entender, que é diferente de fazer, ele vai estar ligado à profundidade que nós acessamos da presença de Deus. E hoje é uma noite onde Deus está nos chamando para que nós possamos acessar essa profundidade, para que nós possamos deixar de fazer, mas que nós possamos fluir para aquilo que Deus tem para a nossa vida. No meu caso, é algo ministerial que estava acontecendo ali, e isso ainda tem sido o direcionamento de Deus para a minha vida. Mas talvez a voz de Deus para esse momento na sua vida seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola. Eu não sei qual é o lugar dentro da sua família, você vai precisar saber. Mas nós precisamos entender que fluir e fazer são coisas diferentes. Quando nós fluímos, nós entendemos que somos chamados para algo, nós nos colocamos à disposição desse algo, mas nós deixamos o controle na mão daquele que sabe de todas as coisas. Nós deixamos o controle nas mãos de Deus. Então, amém. O Senhor me chama para algo, Pai, eu estou à disposição de Ti. Eu entendo o Seu chamado sobre a minha vida, eu me coloco à disposição. Eu quero ser obediente à Sua voz. Mas eu entendo que quem está no controle de toda essa situação é o Senhor. Então, por mais que eu queira fluir muito nisso, eu entendo que se o Senhor falar não, eu vou obedecer o não. Se o Senhor falar o sim, eu vou obedecer como um sim. Isso é fluir, é deixar Deus no controle, independente se a gente não entende a situação. Nós estamos apenas fazendo aquilo que Ele nos manda fazer. Muitas vezes sem entender, mas fazendo. Já o fazer, ele está muito associado à força do nosso próprio braço. Sabe, quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? Quantas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho nas coisas para que seja mais rápido ou para que talvez seja mais fácil na nossa visão? Só que quando nós fazemos isso, a gente justamente não está fluindo naquilo que Deus quer, que a gente não deixa o controle para Ele. A gente, sabe, não, eu gosto disso, eu gosto, eu confio, mas deixa o controle comigo ainda, porque eu quero fazer. E é na maioria dessas vezes que as pessoas começam a se cansar. E eu não quero falar aqui de um cansaço mental ou físico. Todos nós somos feitos de carne. E como seres carnais que somos também, é uma consequência que o nosso corpo uma hora pede um descanso. E tá tudo bem nisso. Às vezes a gente precisa tirar um dia onde a gente fique tranquilo, que a gente não tenha nada na cabeça. Mas o que eu quero retratar aqui nesse momento é de um cansaço da sua alma, aonde a gente está tão esgotado das coisas a ponto da gente não querer saber de mais nada e simplesmente a ponto de jogar tudo para cima. E sabe por que muitas vezes isso tem acontecido? Sabe, e eu coloco assim até no sentido da igreja mesmo, quanto é fácil a gente ver pessoas desistindo do chamado delas, pessoas desistindo daquilo que Deus chama para que elas vivam, do chamado delas, porque essas pessoas na maioria das vezes estão fazendo e não estão fluindo. Elas querem continuar no controle daquilo que Deus chama elas. Outra coisa que pode muito acontecer e que com certeza leva à exaustão, a gente começa a fazer para homens e não para Deus. Então assim, cara, eu vou começar a servir porque daí quem sabe o pastor me vê, né, que eu estou servindo, e aí ele vai me ungir a diácono ou vai me colocar na frente de uma liderança. Cara, se o desejo do nosso coração estiver sendo esse, as nossas raízes, elas não estão sendo enraizadas, as nossas raízes não estarão no rio da presença de Deus. Pode estar em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus. A verdade é que muitas pessoas, elas têm se cansado daquilo que Deus chama elas para fazerem, porque elas têm se importado com a voz dos homens para a vida dela e não pela voz de Deus. Eu vou fazer porque essa pessoa vai ver, essa pessoa vai me honrar, e daí fica fazendo e fica fazendo e fica fazendo e não recebe o reconhecimento do homem, porque homens são falhos. Mas Deus é a única pessoa que não falha com a gente. Homens são falhos, nossa família falha, os nossos líderes são falhos, os nossos pastores são falhos, e se a gente depositar qualquer tipo de expectativa neles, uma hora a gente vai se decepcionar. Mas quando nós entendemos que a nossa esperança
precisa estar em Deus, nós começamos a fluir de uma forma diferente. E independente se ninguém esteja vendo aquilo que eu estou fazendo, eu estou construindo um altar de adoração em secreto. E eu te digo que construir em secreto é muito mais valioso do que construir em visibilidade. Coisas em secretas, se a gente for pegar, raízes de árvores são vistas? Elas não são vistas. Simplesmente elas crescem em um lugar que é no solo, para baixo. Ninguém vê a raiz daquela árvore crescendo. As pessoas só começam a se dar conta muitas vezes de uma árvore quando ela tem frutos bonitos. E é isso que acontece. Muitas vezes a gente quer frutificar tanto primeiro, quer ter frutas bonitas, mas a gente não criou uma raiz ainda na presença de Deus. A gente ainda não conseguiu enraizar aquilo que Deus quer que nós enraizamos no rio da presença dEle, entendendo que Ele é suficiente na nossa vida. E enquanto nós estivermos trocando a visibilidade de Deus por homens, a gente vai continuar se cansando daquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente vai deixar de viver os projetos de Deus para a nossa vida. Não estar plantado no lugar certo também pode influenciar nesse cansaço. Como eu vou saber se eu estou no lugar certo? Intimidade com o Espírito Santo. Nós somos filhos e nós precisamos entender de uma vez por todas qual é a voz de Deus para a minha vida. Senhor, qual é o ministério, qual é a profissão, qual é o destino para a minha vida? O que o Senhor espera de mim? Talvez Deus esteja mandando muitas pessoas, sabe? E eu falo isso porque eu sirvo nesse ministério, o ministério infantil. É um lugar que poucas pessoas querem estar, porque lá não tem visibilidade humana. Você simplesmente faz em secreto, Deus vê o que você faz, mas você não é reconhecido muitas vezes por homens. Só que, e se Deus te mandar estar lá, naquele lugar? Se Deus te mandar, vai para o ministério infantil, mas... Senhor, mas lá ninguém vai me ver. Deixa eu ficar no boas-vindas, deixa eu ficar servindo no louvor, porque daí todo mundo vai ver a voz bonita que eu tenho. Mas e se Deus não quer o louvor para você? E se Deus tem um ministério infantil? E assim você pode aplicar em outros exemplos da sua vida. Se você estiver plantado no lugar que Deus não te chamou para estar, você vai fazer força para ficar frutificando. Força, porque as suas raízes não vão estar firmadas no lugar que Ele te chamou para estar. E a partir disso, seus esforços vão começar a te cansar. Até que chega um momento onde a gente pensa, Senhor, o que está acontecendo? Por que você não está comigo? Não é que Ele não está contigo, você só não está no lugar certo. Ele só pediu para te fazer uma coisa. E talvez você esteja fazendo 10. E daí você vai chegar lá no céu e Deus vai te pedir assim, eu não pedi para você fazer 10 coisas. Eu te chamei para fazer uma coisa e para que você fluísse nessa coisa. Se você está esgotado de 10 coisas que eu nem te pedi, sabe? Deus vai falar, eu não tive nada a ver com isso. Foi uma desobediência tua. Há algumas semanas eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja e a gente falou, sabe? O quanto eu não sei, sabe? Mas assim, é intrigante mesmo e corta o meu coração. Eu não quero chegar lá no céu e Deus falar para mim, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Eu não quero apenas estar fazendo algo para que homens vejam. A gente não pode estar querendo fazer algo apenas para que haja uma quantidade no que a gente está fazendo. Talvez eu tenha que fazer mais disso, mais daquilo, eu tenho que ficar... Deus talvez não está te chamando para isso, Deus te chama para algo específico. E é por isso que muitas vezes pessoas têm desistido do chamado delas, por não entenderem nem qual está sendo a voz do Espírito Santo naquele momento. Nós precisamos entender que o lugar que Deus nos chama, qual é o lugar que Deus nos chama para estar? Qual é o lugar que a voz dele diz que eu preciso estar? Aonde eu preciso firmar as minhas raízes? Aonde estão as minhas raízes agora? E aonde eu preciso fortalecer essas raízes? E a resposta é a presença de Deus. Não existe outro lugar a não ser a presença de Deus. Algo que Deus mais, sabe, falou comigo durante o momento em que eu estava preparando essa palavra. Para quem nós estamos fazendo? E pega a questão, será que nós estamos fazendo para homem? Será que nós estamos fazendo para Deus? Para quem você está fazendo? Para quem eu, Débora, estou fazendo algo? Será que eu estou fazendo para que homens reconheçam, como eu falei, eu estou tentando fazer algo construindo em secreto, para que um altar seja construído? A resposta para essa sua pergunta é particular, mas isso vai revelar a identidade que existe dentro de você. Porque se você estiver fazendo para pessoas
e não para Deus, você ainda não entendeu a identidade de filho que há sobre a sua vida. A gente muito fala sobre sermos filhos de Deus, nossa filiação, e Deus é o meu pai, e a gente fala, mas o quanto nós estamos vivendo realmente essa paternidade, entendendo que Ele é o meu pai e que eu preciso andar como filho também. A palavra de Deus fala que todo aquele que reconhece a Jesus como seu Salvador, esse é transformado de criatura para filho. Então nós precisamos entender, primeiro passo, nós aceitamos a Jesus de todo o nosso coração e reconhecemos Ele como nosso Salvador? Beleza, primeiro passo. Fui adotado por Deus e agora faço parte da família de Deus. Agora, a partir do momento que a gente ainda não reconhece a Deus como nosso Salvador, nós ainda estamos sendo criaturas dele. A gente foi criado apenas, mas a gente ainda não entrou para uma família de Deus, para sermos realmente e andarmos como filhos. Então você precisa entender qual é o nível que você está. Mas se você é a pessoa que talvez ainda não aceitou, olha, Jesus está te dando a oportunidade hoje de você reconhecer que Ele é o seu Salvador e para que você entre em um nível de filiação. Se você é a pessoa que já tem o entendimento de que Deus, Ele é suficiente, você entende que Jesus Ele veio para pagar pelos nossos pecados e hoje nós temos direito a uma vida, você precisa começar a viver como um filho. E a questão é para quem nós estamos fazendo. Algo que Deus fala muito comigo é sobre a passagem do filho pródigo. Porque muito a gente fala sobre o filho que saiu de casa, pegou a herança do pai, gastou e depois voltou, né? Mas às vezes a gente esquece de dar uma atenção para o irmão dele. Porque o irmão dele não pegou herança, continuava trabalhando dentro de casa, estava fazendo o trabalho dele, só que quando o filho pródigo ele volta para casa, qual que é o questionamento do irmão para o pai? Ele fala assim, ele pegou a herança, ele gastou, ele quase faliu a nossa família e quando ele volta o Senhor dá uma festa para ele, manda matar os melhores bichos para fazer uma carne, o Senhor dá presente para ele e eu que sou teu filho, trabalhei a vida toda e eu não tenho nada. E o que o pai fala naquele momento, meu filho, se da mesma forma fosse você, eu teria feito as mesmas coisas. A gente vê uma identidade de alguém que não era filho. Ele estava dentro da casa do pai, em nenhum momento ele saiu da casa do pai. Mas a identidade que ele tinha não era de filho, ele vivia como um escravo. Ele vivia como escravo, ele se sentia como um escravo naquele lugar. E nós precisamos entender que escravos trabalham por obrigação. E filhos trabalham realmente sabendo a honra que tem em fazer algo que vai alegrar o coração do pai. Coloca para mim em Gálatas 4:4, por favor. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas é filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus, zelo por uma doutrina sadia. Se você é filho, você tem direito a uma herança. Você não precisa se esforçar para ir correr atrás de uma herança. Você é filho. E tudo que é do seu pai, você vai ter acesso. Nós precisamos entender que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. Nós temos direito àquilo que Deus tem pra gente. Nós temos direito a se assentar numa mesa todos os dias e provar do banquete que Ele nos dá, que Ele nos oferece. Nós precisamos entender que os nossos esforços não irão comprar a Deus. Um pai, eu não sou mãe ainda, mas eu tenho a certeza disso, de que uma mãe, ela nunca vai amar mais o filho pelo que ele faz a mais por ela. Existe relacionamento. Qual é o filho que é mais íntimo dos pais? Isso existe. Mas nada do que eu faça ou deixe de fazer muda o amor de uma mãe para um filho. E de Deus é maior ainda. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer para Deus não muda o amor dele pela nossa vida. Simplesmente nós temos o direito de algo porque nós temos uma graça sobre as nossas vidas. E
E nós precisamos entender que os nossos esforços não irão comprar a Deus. O quanto eu faço querendo mostrar em quantidade para homens, ou querendo fazer com as minhas próprias forças, não compram o amor de Deus por mim. E não existe nada que vai mudar isso, mas simplesmente por eu entender que eu fui salva pelo sangue de Jesus que verteu naquela cruz, e entender que Ele me adotou como filho, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. E eu preciso apenas me relacionar com o meu Pai. Eu preciso... Como filhos, nós precisamos entrar nesse lugar aonde nós encontramos o nosso Pai. E é nesse lugar que nós vamos entender qual é a voz dEle para a nossa vida. Pai, o que o Senhor quer de mim? Qual é o lugar que o Senhor deseja que eu esteja fluindo, Pai? Qual é o lugar que o Senhor deseja que eu esteja te servindo, Jesus? Me dá uma direção. Se você é filho, você vai escutar a voz do seu Pai, Ele vai te direcionar. Você não vai ficar sem a resposta. O problema é que muitas vezes a gente quer a resposta de imediato ou da forma que nós queremos que seja. Mas e se a resposta de Deus for não? Entenda, você precisa fluir naquilo que Deus diz para você fluir. Independente se a resposta for não ou for sim. Independente do desejo do seu coração, você precisa seguir o coração de Deus, que é o seu Pai. Ele é o único que não falha e é dele que nós devemos seguir. Nós nunca devemos fazer algo visando uma recompensa humana, mas nós precisamos entender que simplesmente porque nós somos filhos, eu quero alegrar o coração daquele que me chama de filho todos os dias. Não existe nada que um filho deva fazer a não ser andar em obediência pela voz do Pai. Eu tenho certeza que não existe nada melhor do que um filho que obedece à voz do Pai. Ele simplesmente não precisa ficar fazendo várias coisas para recompensar uma desobediência, ele só precisa entender, amém, eu vou fazer, independente se eu esteja acreditando ou não. Nós precisamos entender que nós precisamos agradar o coração daquele que nos chama de filho todos os dias. Nós precisamos agradar o coração daquele que todos os dias deixa uma mesa preparada, um banquete preparado, de uma comida que não vem nos saciar somente por um momento, mas é um banquete que todos os dias está ali nos esperando, para que sacie a nossa fome e a nossa sede. O vazio que existe dentro de nós só pode ser preenchido com isso, com esse se sentar na mesa com o Pai. Tudo que nós precisamos é ser filhos nesse momento, para que nós possamos entender o lugar que nós iremos enraizar aquilo que está dentro de nós, é quando nós nos tornamos filhos primeiramente. Não existe nada além, não existe nada melhor do que sermos filhos e entender que existe um Pai que está sobre a minha vida e que cuida de mim, que cuida das minhas necessidades e que está no controle da minha vida. Precisamos parar de falar que Deus é Pai, mas nós precisamos viver realmente como sendo Ele o Pai da nossa vida. Precisamos deixar de falar sobre paternidade, mas viver a paternidade verdadeira que temos em Deus. Nós precisamos ter essa mudança. Filhos andam em comunhão com o Pai. Filhos têm intimidade com o Pai. Filhos escutam a voz do Pai. E filhos obedecem à voz do Pai. Nós precisamos andar dessa forma. É dessa forma que nós começaremos a viver uma paternidade nele. Fluindo, obedecendo a voz dele, se relacionando, escutando a voz dele. A nossa obediência a Deus vai revelar onde estão as nossas raízes. E novamente a gente volta para o lugar que foi a primeira pergunta que eu fiz: onde estão as nossas raízes? A nossa identidade em Cristo Jesus, a nossa filiação vai revelar onde estão as nossas raízes. Porque se nós não formos filhos, nós vamos querer continuar fazendo por um esforço próprio. Se nós não formos, pegados e colocados realmente transformados nesse coração de filho, nós vamos continuar querendo fazer para homens e não para Deus. E aí que acontece toda a exaustão, e mais uma vez a gente chega no momento em que a nossa alma está cansada. O pastor pregou, se eu não me engano foi no dia 15, no domingo dia 15, ele falou uma palavra que pegou também em mim: quantos desviados nós temos dentro da igreja. Pessoas que estão aqui, estão fazendo, não estão fluindo. Pessoas que estão com a alma cansada porque não entendem qual é o lugar que Deus tem chamado elas para estarem. Pessoas que têm tentado fazer, pelo esforço próprio e não entendendo que Deus é quem está no controle de toda a situação. E infelizmente essas pessoas estão dentro da igreja, mas estão vivendo algo que é falso. Não estão vivendo o verdadeiro evangelho de uma paternidade em Cristo.
Essas pessoas muitas vezes acabam medindo seus esforços. Será que eu li mais a Bíblia do que o meu irmão? Será que eu passei orando mais tempo do que o meu irmão? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz mais aquilo? Enquanto Deus não está olhando isso. Enquanto Deus só está tentando entender qual está sendo o foco do seu coração. A gente não pode achar que uma frutificação na nossa vida vai depender de uma quantidade do que nós estamos fazendo. Não é sobre isso. Nós precisamos entender que os nossos esforços não compram a Deus e que nós só somos merecedores de algo pela graça que existe sobre as nossas vidas. Nós precisamos parar de viver apenas fazendo. Nós precisamos parar de fazer apenas por um volume. E nós precisamos de parar de fazer apenas para pessoas. E a gente vai parar de viver isso. Parar de viver dessa forma para homens, ou em quantidade, ou apenas fazendo aquilo que é da nossa vontade, quando nós entendermos que Deus, Ele não deve ser colocado no centro, mas Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Ele não deve ser colocado, Ele precisa ser o centro. Nós precisamos entender que não existe nada que deva competir com Deus. Ah, Deus é minha prioridade. Cara, se você está falando que Deus é sua prioridade, você já está competindo Ele com outras coisas. Ele precisa ser o centro de tudo, as outras coisas que se alinhem debaixo dessa vontade. Nós precisamos ter o foco e entender que a presença de Deus precisa ser a única coisa que o nosso coração anseia. É uma construção em secreto. A presença de Deus precisa ser o nosso foco. A gente vai começar a entender que o nosso acordar precisa ser para Deus, o nosso respirar precisa ser para Deus, e tudo o que nós formos fazer precisa ser para que nós possamos fluir naquilo que Ele tem para a nossa vida, em nenhum momento visando um reconhecimento humano, mas em todo momento entendendo que eu estou fazendo para Ele, a glória dEle, tudo é para Ele, e eu me coloco à disposição porque eu sou filha, e eu quero agradar o coração daquele que me chama de filha. Nós precisamos entender, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Se Ele de fato for o centro da nossa vida, como é que eu vou saber se Deus está sendo o centro da minha vida? Nós só vamos querer estar num lugar. Quando Deus é o centro da nossa vida, nada no nosso coração clama ou anseia mais do que a presença dEle. A presença dele vai ser o único lugar que eu vou desejar estar. A presença dele vai ser o único lugar onde eu vou querer firmar e estabelecer as minhas raízes. E é isso que nós precisamos entender, que aqui como em Ezequiel 47 fala, nós somos comparados com essas árvores. Nós somos essas árvores. O rio significa a presença de Deus. E o lugar que nós devemos estar plantados são nos ribeiros dessas águas. E nós precisamos deixar com que as nossas raízes cresçam em direção a essas águas. E essas águas, justamente, elas vão simbolizar a presença de Deus. E nós entenderemos que o único lugar que eu deva, ter um interesse e queimar tanto na minha vida é pela presença dEle. Nós precisamos ser marcados por um selo, assim como Jeremias foi marcado por um selo. Jeremias passa por tanta tribulação, mas ele fala que mesmo que ele quisesse parar de proclamar o nome do Senhor, um selo existia no coração dele. E esse selo não dava descanso, e ele estava exausto tentando conter esse fogo que queimava dentro dele. Isso é nada mais, nada menos do que um foco na presença de Deus. Quando nós entendemos que a presença dEle é a única coisa que nós precisamos na nossa vida, nada é capaz de nos parar. E não importa, como vai estar sendo, nós iremos continuar, porque nós estamos sendo regados por um rio da presença. Porque nós colocamos as nossas raízes nesse rio, nessas águas que purificam todas as coisas, nessas águas que trazem vida em abundância. A presença de Deus é a única coisa que nós precisamos clamar e que nós precisamos ansiar mais do que qualquer coisa. Mais do que pedir dinheiro, mais do que pedir bens materiais, mais do que pedir um reconhecimento de pessoas. A presença de Deus é a única coisa que deve importar na nossa vida. E enquanto nós não entendermos que esse deve ser o nosso foco, nós iremos continuar nos cansando. Nós iremos continuar vivendo para algo que Deus não está mandando nós vivermos. Nós iremos continuar tentando fazer força para frutificar em algo que deveria ser natural. Uma árvore, ela não precisa fazer força para dar frutos.
simplesmente é do DNA dela, mas desde que ela esteja colocada no lugar certo, desde que ela esteja sendo regada por uma água correta, desde que ela esteja plantada no solo correto, e dessa forma é na nossa vida. Se nós entendermos que é a presença que nós precisamos, a nossa frutificação vai ser natural. Você não precisa de esforços para comprar algo de Deus. Você não precisa ficar fazendo forças, cansando a sua alma. Entenda qual está sendo a voz de Deus para a sua vida. Entenda aonde você tem firmado as suas raízes. Será que nós temos firmados realmente as nossas raízes em visibilidade ou na presença de Deus? Será que nós queremos mostrar, sabe, que as nossas raízes estão grandes, mas a gente não está mostrando realmente ou firmando essas raízes nesse rio dessa presença, na presença de Deus? Que muitas vezes nós não seremos vistos quando nós fortalecemos essas raízes neste lugar. Como eu falei, ela vai estar coberta por um solo, e simplesmente os frutos é que vão revelar depois onde estavam essas raízes. O nosso único foco precisa ser a presença de Deus. Se as nossas raízes estiverem enxertadas nos ribeiros da presença de Deus, dessas águas que correm do trono e produzem a vida por onde passa, não existe nada que vai fazer essa frutificação parar. Nós daremos frutos em todas as estações, em todos os meses, assim como é dito no versículo 12. Em todos os meses existia frutos naquelas árvores. Em Jeremias 17:8, a palavra de Deus fala assim: pois ele será como uma árvore plantado próximo às águas, e que estende as suas raízes até o rio. E não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde, e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir frutos. Ele será como uma árvore plantada próximo às águas. Entenda o poder que há na presença de Deus. Entenda a santificação que existe na presença de Deus, e você será como uma árvore plantada aos ribeiros de um rio, que independente do calor que venha, essas folhas continuam saudáveis, que independente do que aconteça, ela nunca para de dar frutos. A presença de Deus é esse lugar que nós precisamos alcançar. E aonde nós estivermos enxertados nesse rio, se nós estivermos realmente colocado o nosso coração todo na presença de Deus, é aí que nós veremos os resultados daquilo que Deus espera sobre a nossa vida. A presença de Deus, ela supre todas as coisas. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. A presença de Deus, ela vai te curar. A presença de Deus, ela vai te libertar, ela vai te ensinar. A presença de Deus, ela vai te trazer alegria. A presença de Deus, ela vai te trazer paz. E a presença de Deus, ela vai te fortificar. Ela vai te fortalecer. É somente da presença que nós precisamos para que algo seja completo dentro de nós. É somente disso que nós precisamos para que a nossa vida comece a fluir da forma que Deus espera que flua. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele fala que a única coisa que ele não queria era que Deus afastasse a presença dele. Davi, ele fala, ele tinha acabado de se arrepender de um pecado grave que ele tinha cometido. E ele chega, ele entra no quarto dele e o que ele fala: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não afaste de mim a tua presença. Não afaste de mim, porque sem ela eu não consigo viver. A palavra de Deus fala que quando Moisés iria sair também do povo, com o povo do Egito em caminho à terra prometida, o que Moisés fala? Eu vou, mas a sua presença precisa me acompanhar. Gideão, antes dele entrar em guerra contra os midianitas, ele tinha 300 homens, mas ele fala assim: eu só vou se sua presença estiver comigo. Em todo o decorrer da Bíblia nós vemos todos os exemplos que falam que a presença de Deus é o que nós precisamos na nossa vida. E é tudo que nós precisamos entender, o que a nossa mente precisa ter a virada de chave para que nós possamos começar a viver da forma que Deus espera de nós. Nós precisamos frutificar nesse rio. Nós precisamos estabelecer as nossas raízes nesse rio. Nós precisamos de algo diferente. O louvor pode subir, por favor. Nós precisamos falar para Deus, sabe, Senhor, não existe nenhum lugar, Pai, que eu deseje estar, a não ser na sua presença, Jesus. Não existe um lugar, Pai, onde meu coração ele anseia estar, a não ser nas suas águas, Pai, a não ser na sua presença, mergulhando mais fundo.
Não existe um lugar, Pai, onde eu queira construir visibilidade, Pai, mas eu quero simplesmente construir altares de adoração em lugares que talvez ninguém vai ver, Pai, mas eu quero o seu reconhecimento, eu quero somente a sua visão, Pai, sobre a minha vida. Que eu perca tudo, Pai, mas eu não perca a sua presença. Que eu perca tudo, mas que eu não perca a sua presença, Pai. Que eu perca tudo, mas que eu não perca a sua presença, Pai. Que o nosso coração ele possa clamar por isso, que o nosso coração possa estar entendendo isso, que nós podemos viver sem qualquer coisa, menos sem a presença de Deus. A presença de Deus é o Espírito Santo na nossa vida e nós podemos viver sem tudo, menos sem o nosso amigo Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele é responsável por nos constranger dos nossos pecados. Ele é responsável por nos convencer de atitudes, por nos trazer a clareza. Ele é o nosso consolador. E é desse consolador que nós precisamos todos os dias na nossa vida. É desse consolador que nós precisamos acordar e falar: Espírito Santo, esteja comigo. Eu não aceito sair da minha casa se você não estiver comigo. Eu não aceito chegar no meu trabalho para cumprir uma função se você não estiver comigo, se a sua presença não estiver comigo. Eu não aceito fazer qualquer coisa se a sua presença não estiver comigo. Porque se a sua presença não estiver comigo, eu vou apenas fazer algo. E eu não quero fazer algo. Eu quero fluir sobre aquilo que tu tem para a minha vida. Eu quero fluir sobre aquilo que o Senhor manda, sobre a sua voz, sobre a sua chamada para a minha vida. Independente do lugar que eu esteja, eu quero fluir sobre aquilo que tu tens para a minha vida. Eu quero deixar o controle nas suas mãos, Pai. Eu quero deixar o controle em suas mãos, Jesus. Talvez você seja uma pessoa ainda que acha que não tem frutificado. Ou talvez você já esteja há tempo, sabe, tentando fazer esforços para frutificar e você talvez não veja um resultado. Mas a palavra de Deus, eu também tenho uma palavra para vocês que querem frutificar. Salmos 1, no versículo 3. Pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto no seu tempo. Existe um tempo preparado para todas as coisas. Se você tiver consciência, se você entende a paternidade de Deus que está sobre a sua vida, se você anda debaixo dessa paternidade, se você tem buscado mais a presença de Deus do que qualquer coisa, você vai entender que o tempo de uma frutificação está para chegar na sua vida. Se coloque de pé neste momento, por favor. Existe uma frutificação chegando sobre as nossas vidas. Existe um novo tempo que está chegando não somente sobre a nossa igreja, sobre vidas que estão aqui, mas eu falo num bola de neve geral. Algumas semanas o pastor Aldo, o nosso pastor regional, estava aqui. Ele trouxe uma palavra sobre um alargar de estacas. Um alargar de estacas fala justamente sobre uma frutificação que não para. E é isso que nós queremos liberar essa noite. Não somente sobre o Bola de Neve Jaraguá do Sul, mas sobre o Bola de Neve como ministério. Existe algo acontecendo novo no nosso ministério. Existe algo acontecendo neste lugar. Existe algo acontecendo, existe Deus nos chamando para uma nova profundidade nele. Deus está nos chamando para uma nova profundidade. Deus está nos chamando para firmarmos as raízes nele. Eu não sei qual está sendo o seu problema neste momento, eu não sei qual está sendo o seu impedimento, muitas vezes, de uma frutificação. Mas ore neste momento e peça para que Deus te dê clareza sobre qual é a voz dEle, sobre qual é a vontade dEle sobre a sua vida. Feche os seus olhos neste momento, Pai, nós oramos para que cada pessoa, Pai, que estiver aqui, neste lugar, Pai, possa entender, Pai, que nós precisamos fortalecer as nossas raízes em Ti, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que nós precisamos nos aprofundar, Pai, na Sua presença, no Seu secreto, Pai, sem se importar com a visibilidade humana, Espírito Santo. Que em nome de Jesus o Senhor possa trazer clareza sobre chamados nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa trazer clareza, Pai, sobre os propósitos nessa noite, Pai. Se revele a cada pessoa, Pai, como um Pai que o Senhor é. Se revele a cada pessoa, Pai, até o ponto que elas entendam a identidade de filiação delas, Espírito Santo. Nós
queremos ser filhos, Pai. Nós queremos ser filhos, Pai. Nós queremos estar neste lugar. Nós queremos estar na Sua presença, Espírito Santo. Nós queremos estar na Sua presença, Espírito Santo. Não existe outro lugar, Pai. Me leva águas que me cobrem por inteiro. Me leva águas que me cobrem por inteiro. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo, me prostro aos Seus pés. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo, me prostro aos Seus pés. Me leva águas que me cobrem por inteiro. Me leva águas que me cobrem por inteiro. Não existe outro lugar, Jesus. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo, Me prostro aos Teus pés. Eu me rendo a Ti. eu me rendo a Ti, Eu me rendo, me prostro aos Teus pés. mais fundo e além. Eu quero mergulhar, vou me esvaziar de mim pra me encher de Ti. Mais fundo e além. Eu quero mergulhar, vou me esvaziar de mim pra me encher de Ti. Eu quero mergulhar, mais fundo eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar na presença. Eu quero mergulhar, mais fundo eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar em Tua presença. A Tua presença é o que eu mais quero. A Tua presença é o que faz me rasgar por Diga isso a Ele inteiro. nessa A Tua noite. presença vai mais. Nós queremos A a Tua Sua presença é o que eu mais quero. A Tua presença é o que faz me rasgar por inteiro. A Tua presença vai mais. A Tua presença é o que eu mais quero. A Tua presença é o que faz me rasgar por inteiro. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós queremos nos render a Tua presença, Pai. Nós queremos entender, Pai. Nós queremos firmar as nossas raízes na Sua presença, Espírito Santo. Nos dá o direcionamento para nossa vida, Pai. Nos dá a palavra rema, Pai. A palavra que traz uma direção, a palavra que traz vida, Espírito Santo. Que cada vida seja alcançada aqui, Pai, pelo Seu amor, pela Sua graça. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos frutificar, Pai, em todas as estações, Pai, daquilo que o Senhor quer que nós frutifiquemos, daquilo que o
o Senhor nos chama para estar, Espírito Santo. Sobre aquilo que o Senhor nos chama para estar, Espírito Santo. Te chamamos, Pai, nos chamamos. Aleluia, aleluia. Te chamamos, Pai. Não sei se existe alguém aqui ainda que não aceitou a Jesus como seu suficiente Salvador. E como foi falado antes, se você ainda não fez isso, você ainda não é um filho de Deus. E para você frutificar, você precisa ser um filho. Se você ainda não entendeu o poder de Jesus, que Ele teve a morrer naquela cruz, você continua sendo uma criatura. Mas Deus não te chama apenas para ser criatura. Deus quer uma filiação de vocês. Ele quer ser o seu Pai. Peço que o Boas-Vindas pode subir aqui, por favor. Se você ainda não fez uma oração declarando, sabe, o quanto você quer viver isso, eu peço que você feche seus olhos agora, todo mundo de olhos fechados, e que você possa repetir essa oração. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que pessoas possam ser alcançadas por Ti, Pai, neste momento. Que pessoas possam ser alcançadas, Pai, por Ti nesse momento. Eu peço, Pai, que cada vida Peço, Pai, que cada vida possa ser tocada por Ti neste momento. possa ser tocada por Ti neste momento. Escreve o nome, Pai, no livro da vida. Escreve o nome no livro da vida. E que pessoas possam sair daqui E que pessoas possam sair daqui tendo a mentalidade tendo a mentalidade de que são filhas. de que são filhas. E que tudo que o Senhor espera Que delas tudo que o Senhor como um espera pai, delas, como um pai, é que exista uma obediência, exista uma obediência, uma intimidade uma intimidade e realmente algo de entender que nós nascemos para Ti, Pai. e realmente de entender que nós nascemos para Ti, Deus. Amém, Pai. Se você está vindo pela primeira vez aqui na nossa igreja, nós temos o Ministério do Boas-Vindas, então você pode deixar o seu nome com elas, ninguém vai ficar te incomodando, tá? É só para a gente ter o controle sobre como você está sendo cuidado, ou para informar também sobre células que existem perto da sua casa. Então não deixe de dar o seu nome, tá bom? De passar lá. E para que nós possamos finalizar esse culto, repitam comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que a gente possa orar o Pai Nosso neste momento. Pai Nosso, que estás nos céus. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vão em paz, em nome de Jesus, e tenham um restante de semana abençoado e entendendo o poder que há na presença de Deus. Consagrem a presença. Amém. Glória a Deus.